campo de batalha, deixavam as suas imagens em chapas fotográficas, figuras solitárias e hóspedes legendários, não deste mundo, eram vistos na área da luta. Na verdade, sobre toda a cena pairava, de vez em quando, uma forte atmosfera da presença e da atividade do outro mundo. Se, por um momento, o autor pode dar uma nota pessoal, dirá que, enquanto a sua própria perda não tivesse tido efeito sobre os seus pontos de vista, o espetáculo de um mundo esmagado pela dor e que ansiosamente pedia auxílio e conhecimento, certamente afetou a sua mente e o levou a compreender que esses estudos psíquicos, que durante tanto tempo ele vinha fazendo, eram de uma enorme importância prática e não mais poderiam ser considerados como mero passatempo intelectual ou fascinante busca nova pesquisa. A evidência da presença de mortos se fez em sua própria casa e o conforto trazido por mensagens póstumas lhe ensinou que grande consolação seria para um mundo torturado se ele pudesse compartilhar do conhecimento que se havia tornado claro para o autor. Foi tal realização que, desde 1916, o levou, e a sua esposa, a se dedicarem largamente ao assunto, a fazer conferências em muitos países, a viajar para a Austrália, Nova Zelândia e Canadá, em missões de instrução. Na verdade, esta história, pode dizer-se, obedece ao mesmo impulso que, de início, o atirou de corpo e alma na causa. Este assunto se presta para algumas linhas numa história geral, mas se torna parte de um capítulo que trata da guerra, desde que foi a atmosfera da guerra que o engendrou e o desenvolveu. Profecia é um dom espiritual e qualquer prova clara de sua existência indica forças psíquicas, fora de nosso conhecimento normal. No caso da guerra, aliás, muitos podiam, por meios normais, como pelo uso da própria razão, predizer que a situação no mundo tinha se tornado tão intolerável por causa do militarismo, que o equilíbrio não podia ser mantido. Mas algumas dessas profecias parecem tão distintas e minuciosas que se colocam acima no poder da mera razão e da previsão. O fato geral de uma grande catástrofe mundial e a parte nela tomada pela Inglaterra, é assim referida numa comunicação espiritual recebida pelo grupo Huxley, em Manchester, e publicado em 1885. Por 2 vezes em 7 anos, a partir da data que vos foi indicada, as influências que agem contra a Inglaterra serão vitoriosas, e depois daquele tempo, virá uma terrível luta, uma tremenda guerra, um terrível derramamento de sangue, conforme a maneira humana de falar, um destronamento de reis, uma derrubada de poderes, grandes revoluções e perturbações, e ainda maior comoção entre as massas, produzidas pela riqueza e por sua posse. Usando essas palavras, falo de acordo com a linguagem humana. A questão mais importante é: a Inglaterra ficará perdida para sempre? Vemos as profecias de muitos e a atitude de muitos representantes no plano externo e vemos mais claramente do que muitos na terra nos julgam capazes. Vemos que entre os últimos indicados há os que mais amam o ouro do que aquele princípio inteiro que aquele ouro representa. A não ser que no começo da crise não intervenha o grande poder, isto é, que a grande força operadora de que vos falei antes, e em calma dignidade passe à frente e destitua o mandado, impondo a paz, a profecia de alguns, que para sempre a Inglaterra mergulhará nas profundezas, será cumprida. Como os específicos átomos da vida, que compõem um estado chamado Inglaterra, que deve mergulhar um tempo a fim de que possa vir à tona, assim deve a nação mergulhar e mergulhar profundamente durante uma estação, porque se acha imersa no amor do que é falso e ainda não adquiriu a inteligência que agirá como poderosa alavanca para erguê-la para sua própria dignidade. Irá ela, como o homem afogado que se afunda pela terceira e última vez, mergulhar e perder-se para sempre. Uma vez no grande todo do Todo-Poderoso, deverá continuar como parte integrante. Haverá uma mão bondosa que se estenderá para salvá-la e a livrar dos vagalhões dos próprios jeitos que ameaçam tragá-la.
com uma energia inexprimível, diz aquele poder, primeiro a Inglaterra. Inglaterra para sempre. Mas a continuação não será no mesmo estado de coisas. Ela deve mergulhar ainda mais, para mais ainda se erguer. O como, o porquê e a maneira por que fará a sua salvação e a sua serenidade, eu vos direi em outra ocasião, mas, aqui afirmo que, a fim de se salvar, a Inglaterra deve sofrer um derrame do seu melhor sangue. Sobre detalhes da famosa profecia de Emerson Hell, em 1868, sobre a Guerra de 1870 e sua profecia menos direta sobre a de 1914, deve o leitor consultar o livro do professor Richet 30 anos de pesquisas psíquicas, das páginas 387 até 389. A parte essencial desta última profecia é como se segue: espere agora, espere. Passam-se anos. É uma vasta guerra. Que sangria! Meu Deus! Que sangria! Ó França, ó minha terra, tu estás salva. Tu estás no reino. A profecia foi dada em 1868, mas só registrada pelo Dr. Tardieu em abril de 1914. O autor se referia antes à profecia dada em Sydney, Austrália, pela bem conhecida médium Sra. Foster Turner, mas ela comporta repetição. Numa reunião em fevereiro de 1914, no Little Theatre, Castle State, perante uma assistência de cerca de 1000 pessoas, numa mensagem de transe, na qual se supunha que a influência fosse do Sr. W. Stead, disse ela, conforme notas tomadas na ocasião em que falava. Agora, não obstante não haja rumores de uma próxima guerra europeia, desejo ainda vos prevenir que, antes de terminado este ano de 1914, a Europa será afogada em sangue. A Grã-Bretanha, nossa querida pátria, será arrastada à mais horrorosa guerra que o mundo já conheceu. A Alemanha será a grande antagonista e arrastará outras nações ao seu lado. A Áustria será arrastada para a ruína. Cairão reis e reinos. Milhões de vidas preciosas serão sacrificadas, mas a Inglaterra triunfará por fim e surgirá vitoriosa. A data do término da Grande Guerra foi dada com exatidão em Private Dooding, pelo Major W. Tudor Pole, que denomina o seu livro um simples registro de experiências com o depois da morte de um soldado morto em campo de batalha. Nesse livro, aparecido em Londres em 1917, encontramos, à página 99, uma comunicação que se lê assim: Mensageiro, na Europa haverá 3 grandes federações de estados. Estas surgirão naturalmente sem derramamento de sangue, mas a batalha de Armagedon se dará primeiro. WT pergunta: quanto tempo demorará isto? Mensageiro: não sou um ser bastante elevado, a mim não são revelados os detalhes de todos esses maravilhosos acontecimentos. Até onde me é permitido ver, a paz será restabelecida durante 1919 e as federações mundiais surgirão dentro dos 7 anos seguintes. Entretanto, a luta atual deve terminar em 1918 e muitos anos passarão antes de se estabelecer a tranquilidade e a paz de maneira permanente. Na lista das profecias ocupa um lugar a da Sra. Piper, famosa médium de transe de Boston, EUA, conquanto alguns a considerem um tanto vaga. Foi dada em 1898, numa sessão com o Dr. Richard Dixon, membro preeminente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e de sua congênere americana. Jamais, desde os dias de Melquisedeque, foi o mundo terreno tão sensível à influência dos espíritos. No próximo século ela será admiravelmente perceptível à mente humana. Farei uma declaração que com certeza ireis verificar. Ante a clara revelação do Espírito em comunicação, haverá uma terrível guerra em várias partes do mundo. Isto será precedido por comunicações claras. O mundo inteiro deve ser purificado e limpo, antes que o homem mortal possa ver, numa visão espiritual, seus amigos deste lado,
e ele tomará exatamente uma linha de ação para chegar ao estado de perfeição. Amigo, tenha a bondade de pensar nisto. Nos procedimentos da Sociedade de Pesquisa Psíquica, o Sr. J. G. Piddington fala, enfim, das predições de guerra, contidas em várias escritas automáticas, especialmente nas da Sra. Alfred Telton. Em sua síntese, diz ele: em termos gerais, os escritos predizem a guerra. Assim foi com muitos. Cerca de meia dúzia, escritos entre 9 e 21 de julho de 1914, prediziam que a guerra estava às portas. Assim também uma anterior, foi recebida por Sir Cecil Spring Rice. As mensagens predizem que a guerra eventualmente conduzirá a um grande avanço nas relações internacionais e nas condições sociais. Por outro lado, dezenas de milhares de cidadãos comuns em todo o Império Britânico pensaram e esperaram que a Grande Guerra fosse, como dizia a frase, uma guerra para acabar com a guerra. Mas esse último paralelo entre as predições nas mensagens e as crenças ou aspirações que se declaravam por toda a parte tão intensamente quando rebentou a guerra, é apenas superficial. Porque, enquanto a onda de idealismo que varreu o Império continuou ou pelo menos se sincronizou com o começo da guerra, durante muitos anos antes de 1914, as mensagens reiteradamente combinavam as predições de uma utopia com predições de guerra, e as tinham combinado de tal maneira que uma coisa implicava o surgimento da outra. Não vejo paralelo nisto. Os escritores, soldados, diplomatas e políticos que nos previram a guerra, pregaram os seus perigos e os seus horríveis efeitos, mas não nos disseram que essa horrível tragédia seria a gestação de um mundo melhor. Também os propagandistas de AI e de outras conferências para o aplainamento de rivalidades internacionais não nos avisaram que a guerra mundial deveria preceder a realização daqueles desejos. Tudo era predição ou temor de um próximo caos. Só as mensagens espirituais, ao que saibamos, falam de uma esperança no pós-guerra e saúdam a aproximação do caos, como prelúdio de um novo cosmos. As predições da guerra nas mensagens não se podem separar das de uma eventual utopia. As mensagens não dizem haverá guerra, ponto, e mudando de assunto, haverá uma utopia. Insinuam claramente que utopia será consequência da guerra. Contudo, não será possível dizer-se que os dois elementos componentes da profecia permanecerão ou cairão juntos, porque as predições de guerra se realizaram. Mas realizações ou a morte das predições utópicas eventualmente influenciarão a opinião pública, como fonte de predições de guerra. Se a utopia prevista nessas mensagens se traduzisse em fato, seria muito difícil atribuir a predição desse fato como resultado da guerra à presciência humana comum. Então surgiria um caso, por admitir-se a pretensão das mensagens e por se dar crédito à predição dos seres desencarnados. E se as predições utópicas fossem recebidas como trabalho das mentes desencarnadas, com toda probabilidade as predições da guerra, que a elas se acham intimamente ligadas, seriam atribuídas à mesma fonte. Há muitíssimas outras profecias que foram mais ou menos bem-sucedidas. Seu exame, entretanto, não deixará de impressionar o estudioso com a convicção de que o sentido de tempo é menos apurado nos detalhes espirituais. Muito frequentemente, onde os fatos são certos, as datas são lamentavelmente erradas. A mais exata de todas as profecias concernentes à guerra parece que foi a de Sofia, uma jovem grega que, hipnotizada pelo Dr. Antônio de Atenas, forneceu em transe oráculos falados. A data foi 6 de junho de 1914. Não só predisse a Grande Guerra, e quem seriam as partes, mas deu uma porção de detalhes, tais como a neutralidade da Itália no começo, sua subsequente aliança com a Entente, a ação da Grécia, o lugar da batalha final de Vardar, etc. É interessante, entretanto, notar que ela cometeu certos erros que tendem a mostrar que a posição do fatalista não é segura e que, pelo menos,
Há uma larga margem que pode ser afetada pela vontade e pela ação humanas. Há muitos testemunhos relativos à ocorrência daquilo que pode ser chamado intervenção dos espíritos durante a guerra. O capitão W. Nelco me contou o seguinte. Foi em setembro de 1916 que o segundo Suffolk deixou Loos para ir para o setor norte de Albert. Acompanhei-os e quando nas trincheiras da linha de frente daquele setor, eu, com outros, testemunhei uma das mais notáveis ocorrências da guerra. Entre o fim de outubro e 5 de novembro estávamos guarnecendo aquela parte com uma tropa muito reduzida. A 1 de novembro os alemães fizeram um ataque cerrado, com enorme esforço para romper a linha. Tive ocasião de descer as linhas de reserva e, durante a minha ausência, começou o ataque alemão. Apressei-me em voltar para minha companhia e cheguei a tempo de dar uma mão, fazendo o inimigo recuar para suas linhas. Ele jamais ganhou um palmo de nossas trincheiras. O assalto foi duro e curto e nós estávamos à espera de outro assalto. Não tivemos que esperar muito, pois logo vimos alemães vindos pela terra de ninguém em ondas maciças. Antes, porém, que atingissem as nossas redes de arame farpado, uma figura branca, espiritual, de um soldado ergueu-se de uma cratera ou do chão, mais ou menos a 100 jardas à nossa esquerda, bem em frente aos nossos fios entre a primeira linha de alemães e nós. A figura espectral caminhou então lentamente em frente às nossas linhas, cerca de 1000 jardas. Sua silhueta sugeria à minha mente a de um velho oficial de antes da guerra, pois parecia usar capote da campanha, com capacete de serviço de campo. Primeiro olhou para os alemães que se aproximavam. Depois virou a cabeça e começou a andar do lado de fora de nossas redes, ao longo do setor que guarnecíamos. Nosso sinal de SOS tinha sido respondido por nossa artilharia e as balas assobiavam através da terra de ninguém. Porém nenhuma impedia que o espectro progredisse. Rapidamente marchou da nossa esquerda até a extrema direita do setor e então virou-se bem de frente para nós. Parecia olhar para cima e para baixo de nossas trincheiras e quando cada Verilite subia, ele ficava ainda mais destacado. Depois de um rápido exame sobre nós, voltou-se bruscamente para a direita, e avançou em normal para as trincheiras alemãs. Os alemães retrocederam para não mais aparecer naquela noite. Os anjos de Mons parece ter sido o primeiro pensamento dos homens. Depois alguns disseram que parecia Lord Kitchener e outros disseram que quando se voltara para nós o rosto parecia o de Lord Roberts. Sei que pessoalmente me causou um grande abalo e que durante algum tempo foi o assunto da companhia. Seu aparecimento pôde ser testemunhado por sargentos e homens de minha companhia. No mesmo artigo do Pearson's Magazine é contada a história do Sr. William M. Spade, que tinha perdido um irmão oficial e seu melhor amigo no ângulo saliente de Ypres, em dezembro de 1915. Viu o oficial ir ao seu refúgio na mesma noite. Na manhã seguinte, Sr. Spade convidou outro oficial a vir ao refúgio a fim de confirmar, se a visão reaparecesse. O oficial morto voltou mais uma vez e, depois de apontar um lugar no chão do refúgio, desapareceu. Foi feito um buraco no lugar apontado e à profundidade de 3 pés foi encontrado um pequeno túnel cavado pelos alemães, com tubos de inflamáveis e bombas de tempo, que deveriam explodir 13 horas mais tarde. A descoberta das minas poupou muitas vidas. Sra. Canuck, clarividente londrina bem conhecida, descreve numa reunião espiritualista como muitos soldados mortos adotaram um método novo e convincente para se identificarem. Os soldados, na visão da clarividente, avançaram em fila indiana pela nave de uma igreja, comandados por um tenente. Cada homem tinha uma espécie de placa no peito, na qual estavam escritos o nome e o lugar onde tinham vivido na Terra. Sra. Canuck foi capaz de ler os nomes e a descrição, e todos foram identificados por vários membros da assistência. Circunstância curiosa era que, quando um era reconhecido, desaparecia para dar lugar ao seguinte na fila.
Como tipo de outras histórias da mesma natureza podemos citar o caso descrito em Telepathy Front e Bartley Front. A 4 de novembro de 1914 a senhora Fussey, de Wimbledon, cujo filho Tab estava servindo na França no 9º de Lanceiros, estava sentada em casa quando sentiu no braço a dor aguda de um ferimento. Pulou da cadeira e exclamou, engraçado. E esfregou o lugar. Seu marido também examinou seu braço, mas não encontrou nenhum vestígio. Senhora Fussey continuou a sentir a dor e exclamou, Tab está ferido no braço. Bem sei. Na segunda-feira seguinte veio uma carta do suboficial Fussey, dizendo que tinha recebido um tiro no braço e que se achava no hospital. O caso coincide com experiências verificadas em muitos sensitivos que, por uma desconhecida lei de simpatia, sofreram choques simultaneamente com acidentes ocorridos em amigos, e até em estranhos, que estavam distantes. Em muitos casos, soldados mortos têm se manifestado na fotografia psíquica. Um dos mais notáveis exemplos ocorreu em Londres, no dia do armistício, a 11 de novembro de 1922, quando a médium, Senhora Deane, em presença da senhorita Estelle Stead, tirou uma fotografia da multidão em Whitehall, nas proximidades do cenotáfio. Foi durante os 2 minutos de silêncio, e na fotografia vê-se um grande círculo de luz, no meio do qual estão 2 ou 3 dúzias de cabeças, muitas das quais foram repetidas nos anos seguintes e, a despeito dos incessantes e maliciosos ataques à médium e ao seu trabalho, os que tiveram a melhor oportunidade de a controlar, não têm dúvidas do caráter supranormal das fotografias. Devemos contentar-nos com mais um caso típico de centenas de resultados. O Sr. R.S. Wood, na estrada de Cleveland N. grau 174, Sunderland, escreve: Perdemos nosso único filho na França 27 de agosto de 1918. Sendo um bom fotógrafo amador, tinha curiosidade pelas fotografias tiradas no grupo de Crewe. Tomamos nossa própria chapa, meti eu mesmo no caixilho e escrevi o meu nome. Fiz 2 exposições na máquina e obtivemos uma fotografia bem reconhecível. Até meu neto de 9 anos pôde dizer quem era o extra, sem que ninguém lhe houvesse falado. Tendo um conhecimento completo de fotografia, posso garantir a veracidade da fotografia em todos os seus detalhes. Declaro que a fotografia que vos remeto é um retrato comum meu e da senhora Wood, com um extra de meu filho, R.W. Wood, 13º Regimento Oeixe, morto na França, no grande avanço de agosto de 1918. Apresento aos nossos amigos em Crewe a nossa ilimitada confiança em seu trabalho. Nos inúmeros casos registrados de volta de soldados mortos, o seguinte se destaca porque os detalhes foram recebidos de 2 fontes diversas. É relatado pelo Sr. W. T. Waters, de Tunbridge Wells, que se diz apenas um novato no estudo do espiritualismo. Em julho último fiz uma sessão com o Sr. J. J. Vango, no curso da qual o guia me disse subitamente que estava de pé, ao meu lado, um jovem soldado ansioso para que eu transmitisse uma mensagem à sua mãe e sua irmã, que moravam na cidade. Respondi que não conhecia nenhum soldado perto de mim e que tivesse morrido. Contudo o camarada não queria sair, e, como parece que meus amigos se afastaram para que lhe falasse, prometi satisfazer os seus desejos. De uma só vez veio uma descrição exata que me permitiu instantaneamente reconhecer neste soldado filho de um conhecido de minha família. Ele me contou certas coisas pelas quais fiquei duplamente certo de que era ele e nenhum outro, e então ele me deu sua mensagem de conforto e segurança para sua mãe e irmã. Seu pai tinha morrido quando ele era um bebê, quem, por mais de 2 anos, tinha sido dado como incerto quanto ao seu destino, tendo sido dado por desaparecido. Ele descreveu como havia sido gravemente ferido e capturado pelos alemães em um retiro, e que tinha morrido cerca de 1 semana depois, e me implorou para dizer aos seus familiares que ele estava muitas vezes com eles,
e que a única exceção para a sua completa felicidade foi o testemunho do grande sofrimento de sua mãe e sua incapacidade de se dar a conhecer. Procurei cumprir a minha promessa, mas sabendo que a sua gente era do partido da igreja e, mais provavelmente, não acreditaria, fiquei pensando em como levar o recado, pois sentia que eles iriam pensar que a minha perda tinha afetado o meu cérebro. Arrisquei-me a me aproximar de sua tia, mas o que lhe disse apenas recebeu esta resposta: não pode ser. Então resolvi esperar uma oportunidade de falar diretamente à sua mãe. Antes que se apresentasse a esperada oportunidade, uma moça da cidade, que havia perdido a mãe 2 anos antes, ouvindo de minha filha que eu investigava esse assunto, visitou-me e eu lhe emprestei livros. Um desses livros é Robert Lives, com o qual ela ficou muito chocada e eventualmente arranjou uma sessão com a senhorita MacCready, através de quem recebeu um testemunho convincente, tornando-se uma crente convicta. Durante a sessão, o moço soldado que veio a mim, lá foi ter também. Repetiu a mesma descrição que eu tinha recebido e acrescentou o seu nome, Charlie, e lhe pediu que desse o recado à sua mãe e sua irmã, a mesmíssima mensagem que eu deixara de entregar. Estava tão ansioso pela coisa que, ao terminar a sessão, voltou e implorou que ela não lhe faltasse. Agora, estes fatos se passaram em datas diferentes, julho e setembro. Exatamente a mesma mensagem foi dada através de médiums diferentes e diferentes pessoas, e ainda há quem diga que isso é um mito e que os médiums apenas têm os nossos pensamentos. Quando a minha amiga me contou a sua experiência, imediatamente lhe pedi que fosse comigo à mãe do rapaz e tenho a satisfação de verificar que essa dupla mensagem as convenceu a ambas, mãe e filha, e que a tia do rapaz está quase convencida da verdade, se é que não está completamente. Sir William Barrett registra essa comunicação probante, que foi recebida em Dublin, através da prancheta, com Sra. Travers Smith, filha do falecido professor Bardouden. Sua amiga, senhorita C., que é mencionada, era filha de um médico. Sir William chama este o caso do alfinete de pérola. Senhorita C., assistente, tinha um primo, oficial do nosso exército na França, o qual fora morto numa batalha, um mês antes da sessão. Ela o sabia. Um dia em que o nome de seu primo tinha sido deletreado inesperadamente numa sessão de prancheta e o nome dela dado em resposta a perguntas: sabe quem sou eu? Veio a seguinte mensagem: diga à mamãe que dei um alfinete de pérola à moça com quem eu ia casar-me. Penso que ela deve ficar com ele. Quando perguntaram o nome e o endereço da moça, estes foram dados. O nome soletrado compreendia o seu nome de batismo, o sobrenome, que era muito pouco comum e desconhecido de ambos os assistentes. O endereço dado em Londres era fictício ou captado incorretamente, pois uma carta para lá enviada foi devolvida. Então pensou-se que toda a mensagem fosse fictícia. 6 meses depois, entretanto, foi descoberto que o oficial tinha ficado noivo, pouco antes de ir para a frente, exatamente da moça cujo nome fora dado. Entretanto, não tinha dito isso a ninguém. Nem sua prima, nem sua família na Irlanda sabiam do fato, nem tinham jamais visto a moça ou ouvido falar em seu nome até que o Ministério da Guerra mandou os objetos do morto. Então verificaram que ele havia posto o nome da moça com seu testamento, como sua parenta mais próxima, e tanto o prenome quanto o nome eram precisamente aqueles dados na sessão, e o que é igualmente notável, é que o alfinete de pérola foi achado entre os seus objetos. Ambas as senhoras assinaram um documento que me enviaram, afirmando a exatidão do relato. A mensagem foi gravada na ocasião e não escrita de memória depois de obtida a confirmação. Aqui não poderia haver a explicação da memória subliminal, telepatia ou coincidência. A evidência indica, sem sombra de dúvida, como mensagem telepática do oficial morto. O reverendo Geoend escreve a volta de George Leaf, um de seus colegas do curso de Bíblia, em Oxford, Warrington,
que entrou para a RAF e morreu na Grande Guerra. Algumas semanas depois sua mãe estava limpando o ladrilho da lareira, na sala de estar. Estava ajoelhada diante da grelha quando sentiu um impulso para se virar e olhar a porta que se abrira na entrada. Voltou-se e viu seu filho, vestido com roupas de trabalho, exatamente como costumava voltar para casa todas as tardes, quando vivo. Tirou o casaco e o pendurou na porta, como era velho hábito familiar. Então se virou para ela, moveu a cabeça e sorriu. Marchou para a cozinha, onde tinha o hábito de se lavar, antes do jantar. Tudo era muito natural e vívido. Ela reconheceu que era o seu filho morto, que tinha vindo para lhe mostrar que estava vivo no mundo dos espíritos e vivendo uma vida natural, bem, feliz e contente. Também aquele sorriso de amor lhe disse que seu coração ainda estava com os velhos em casa. Ela é uma criatura sensível e não duvida da história um instante. Aliás, desde a morte do filho tem sido vista na igreja de Orford, que ele costumava frequentar e tem sido visto em vários outros lugares. Há muitos exemplos de vistas de soldados, coincidentes com a sua morte. Em Sonhos e Visões da Guerra, Dreams and Visions of War, de Rosa Stuart, encontra-se este caso. Uma história muito tocante me foi contada por uma senhora de Bournemouth. Seu marido, sargento nos Devons, foi para a França 25 de julho de 1915. Ela havia recebido cartas suas regularmente, todas muito felizes e amáveis, de modo que ela começou a ficar com a mente calma a seu respeito, sentindo que se qualquer perigo o ameaçasse ele se sairia bem. Na noite de 25 de setembro de 1915, cerca de 10 horas, achava-se sentada na cama, em seu quarto, conversando com outra moça, que morava com ela. A luz estava acesa e nenhuma delas pensava em ir para a cama, tão absorvidas estavam na conversa sobre os fatos do dia e da guerra. Subitamente houve um silêncio. A esposa parou de súbito, no meio de uma frase e sentou-se, olhando fixamente no espaço. Diante delas, fardado, estava o seu marido. Durante 2 ou 3 minutos assim ficou, olhando para ele, e ficou chocada pela expressão de tristeza de seus olhos. Levantando-se rapidamente avançou para o lugar onde ele estava, mas lá chegando a visão tinha desaparecido. Conquanto naquela manhã tivesse recebido uma carta dizendo que ele se achava são e bom, teve a certeza de que a visão era de mau augúrio. Tinha razão. Pouco depois recebi uma carta do Ministério da Guerra, dizendo que ele tinha sido morto em combate em Laos, a 25 de setembro de 1915, na mesma data em que lhe parecerá tê-lo visto ao lado de sua cama. Um lado místico mais profundo das visões da Grande Guerra gira em torno dos anjos de Monsenhor Sr. Arthur Machen, conhecido jornalista londrino, escreveu uma história, dizendo como os arqueiros ingleses do campo de Agincourt tinham interferido durante a terrível retirada de Monsenhor, mas confessou depois que havia inventado o incidente. Mas aqui, como tantas vezes antes, a verdade provou que a ficção era um fato, ou pelo menos que fatos da mesma ordem eram contados por muitas testemunhas fidedignas. Sr. Harold Eggbia publicou um livrinho, Do Lado dos Anjos, On the Side of the Angels, dando muitas provas, e Sr. Ralph Shirley, editor da Occult Review, de Londres, o seguiu com os anjos guerreiros em Mons, the Angel Warriors at Mons, reforçando o testemunho do Sr. Begbie. Respondendo ao Sr. Machen no jornal londrino Evening News, de 14 de setembro de 1915, um oficial britânico diz que estava lutando em Licateal, a 26 de agosto de 1914, e que sua divisão se retirava e marchava durante a noite de 26 e durante o dia 27. E diz: na noite de 27 eu cavalgava ao lado da coluna, com 2 outros oficiais. Estávamos conversando e fazendo o possível para não cairmos no sono sobre nossos cavalos. Enquanto marchávamos, tive consciência do fato de que,
No bosque, de ambos os lados da estrada por onde marchávamos, eu vi um grande corpo de cavaleiros. Esses cavalarianos tinham a aparência de esquadrões de cavalaria e pareciam andar dentro do bosque, na mesma direção que nós e se mantendo em linha conosco. A noite não era muito escura e imaginei que via muito distintamente os cavalarianos. A princípio não disse uma palavra, mas os observei durante uns 20 minutos. Os outros dois oficiais tinham parado de falar. Por fim um deles me perguntou se eu havia visto alguma coisa no bosque. Então lhe disse o que tinha visto. O terceiro oficial também confessou que tinha observado aqueles homens nos últimos 20 minutos. Tão convencidos estávamos de que eram realmente cavalarianos que na parada seguinte um dos oficiais tomou uma patrulha de reconhecimento e lá não encontrou ninguém. Então a noite se tornou mais escura e nada mais vi. O mesmo fenômeno foi observado por muitos homens da coluna. Aliás, nós estávamos cansadíssimos e sobrecarregados, mas é uma coisa extraordinária que o mesmo fenômeno tivesse sido observado por tanta gente. Eu mesmo estou absolutamente convencido que vi esses cavalarianos. Tenho certeza de que não existem apenas na minha imaginação. Não tento explicar o mistério, apenas verifico os fatos. Esta evidência parece boa e ainda se deve admitir que no esforço e na tensão da grande retirada a mente dos homens não estava nas melhores condições para suportar provas. Por outro lado, é nesses momentos de dificuldades que as forças psíquicas do homem geralmente estão mais ativas. Um profundo aspecto da guerra mundial está envolvido na consideração de que a guerra na Terra é apenas um aspecto das batalhas invisíveis em planos mais altos onde se chocam os poderes do bem e do mal. O finado A.S. Sinnett, eminente teosofista, aborda essa questão num artigo sob o título de Superphysical Aspects of Tua. Não podemos aqui entrar no assunto, salvo para dizer que há evidências de muitas fontes indicar que o Sr. Sinnett fala de coisas que se baseiam em fatos. Um considerável número de livros e um muito maior de manuscritos registram as supostas experiências dos que morreram na guerra, que, aliás, não diferem de modo algum da dos que morreram em outras ocasiões, mas se tornam mais dramáticas, dada a ocasião histórica. O maior desses livros é Raymond Sir Oliver Lodge, é um cientista tão famoso e um pensador tão profundo que a sua corajosa e franca confissão produziu uma grande impressão sobre o público. O livro apareceu ultimamente em forma condensada, e parece que fica por muitos anos como um clássico do assunto. Outros livros da mesma classe, todos corroborativos dos principais detalhes, são T.K. Lester Coachman, Claudes Book, Rupert Leaves, Grenadier Wolf, Private Dodding e outros. Todos pintam a sorte da vida do além, que é descrita no capítulo seguinte. 24. Aspecto religioso do espiritualismo. Espiritualismo é um sistema de pensamento e de conhecimento que se pode conciliar com qualquer religião. Os fatos básicos são a continuidade da personalidade e o poder de comunicação após a morte. Estes dois fatos básicos são de tão grande importância para um Brahmane, um maometano ou um Parsee, quanto para um cristão. Assim, o espiritualismo faz um apelo universal. Há apenas uma escola de pensamento com a qual é absolutamente irreconciliável, é a escola do materialismo, que sustenta o mundo em suas garras no presente e é a causa fundamental dos nossos infortúnios. Portanto, a compreensão e a aceitação do espiritualismo são essenciais à salvação da humanidade, que de outro modo está fadada a descer cada vez mais no puro utilitarismo e no ponto de vista egoísta do universo. O estado tipicamente materialista foi a Alemanha de pré-guerra, mas cada um dos outros estados modernos é do mesmo tipo, se não do mesmo grau. Perguntar-se-ão por que não seriam as velhas religiões suficientemente fortes para recolher o mundo de sua degradação espiritual? A resposta é que todas tentaram, mas todas falharam. As igrejas que as representam tornaram-se, até o extremo, formais, mundanas e materiais.
Perderam todo o contato com os fatos vivos do espírito, e se contentam a tudo referir ao passado e a fazer um serviço de preces e de culto externo num sistema tão antiquado e tão misturado com incríveis teologias que a mente honesta sente náuseas só em pensar. Nenhuma classe se mostra mais séptica e incrédula das modernas manifestações espíritas do que aquele próprio clero que professa a crença em ocorrências similares nos tempos passados, e a recusa de aceitá-las agora é a medida da sinceridade de sua profissão. Tanto abusaram da fé que esta se tornou impossível para muitas mentes honestas, que pedem provas e conhecimento. É o que o espiritualismo fornece. Ele baseia a nossa crença na vida depois da morte e na existência de mundos invisíveis, e não sobre a velha tradição ou sobre vagas intuições, mas sobre fatos provados, de modo que uma ciência da religião deve ser constituída, para dar ao homem um caminho seguro através do pantanal dos credos. Quando afirmamos que o espiritualismo pode conciliar-se com qualquer religião, não queremos dizer que todas as religiões tenham o mesmo valor, ou que o ensino do espiritualismo por si só não possa ser melhor do que o espiritualismo misturado com qualquer outro credo. Pessoalmente, o autor pensa que o espiritualismo sozinho satisfaz a todas as necessidades do homem, mas verifica que muitos homens de alto espírito, que foram incapazes de se desvencilharem de velhas convicções, também foram capazes de aceitar a nova verdade sem se desfazerem das velhas crenças. Mas se alguém tivesse como guia apenas o espiritualismo, não se encontraria numa posição oposta ao cristianismo essencial, mas sim numa posição explanatória. Ambos reconhecem que o pós-morte é influenciado no seu progresso e na sua felicidade pela conduta aqui. Ambos professam a crença na existência de um mundo de espíritos, bons e maus, que o cristão chama anjos e demônios e que o espiritualismo chama de guias, controles e espíritos atrasados. Ambos acreditam, em geral, nas mesmas virtudes, no desinteresse, na bondade, na pureza, na honestidade, que marcam um nobre caráter. Enquanto o fanatismo é considerado pelos espiritualistas como uma séria ofensa, ele é acoroçoado pela maioria das seitas cristãs. Para os espiritualistas todo caminho de elevação é recomendável e eles reconhecem plenamente que em todos os credos existem almas santas e altamente desenvolvidas, que receberam por intuição tudo quanto o espiritualista pode dar por ensino especial. A missão do espiritualista não é junto a estes. Sua missão é junto àqueles que abertamente se declaram agnósticos, ou junto a outros, mais perigosos, que professam alguma forma de credo, mas nem têm ideias, nem são agnósticos sinceros. Do ponto de vista do autor, o homem que recebeu o grande benefício da nova revelação é aquele que diligentemente procurou toda a escala das crenças e as achou todas igualmente vastas. Então se encontra no vale da escuridão, com a morte, no fim, à espera de nada mais que deveres comuns e normais como sua religião ativa. Essa condição produz muitos homens de mérito, da estirpe estoica, mas não os conduz à felicidade. Então vem a prova positiva da existência independente, por vezes súbita, por vezes em convicção lenta. A nuvem se foi para o fim de seu horizonte. Já não mais se acha no vale, mas sobre uma elevação, lobrigando uma série de elevações, cada qual mais bela que a anterior. Onde antes havia treva, existe agora a claridade. O dia dessa revelação tornou-se o dia de glória de sua vida. Contemplando a excelsa hierarquia de seres espirituais que lhe são superiores, o espiritualista imagina de tempos em tempos que outro grande arcanjo virá visitar a humanidade com uma missão de ensino e de esperança. Até o humilde Katia King, com a sua mensagem de humildade, dada a um grande cientista, era um anjo das alturas. Francisco de Assis, Joana d'Arc, Maomé, Baba Edidin e todo verdadeiro chefe religioso da história se encontram entre esses arcanjos. Mas acima de todos, de acordo com o nosso julgamento de ocidentais, estava Jesus, filho de um artesão judeu, a quem chamamos o Cristo.
Não é para os nossos cérebros de mosquitos dizer qual grau de divindade que havia nele, mas na verdade podemos dizer que ele certamente estava mais próximo de Deus do que nós, e que o seu ensino, de acordo com o qual o mundo ainda não agiu, é o mais altruísta, misericordioso e belo de quantos temos conhecimento, a não ser aquele de seu santo companheiro Buda, que também foi um mensageiro de Deus, mas cujo credo é antes para as mentes orientais do que para as europeias. Quando, porém, lançamos olhares sobre a mensagem do nosso inspirado mestre, verificamos que há pouca relação entre os seus preceitos e os dogmas e a ação de seus atuais discípulos. Vemos também que muito daquilo que ele ensinou naturalmente se perdeu, e que, para encontrar essa porção perdida, que não se achava escrita nos evangelhos, temos que examinar as práticas da igreja primitiva, que era guiada por aqueles que com ele tinham estado em íntimo contato. Esse exame mostra que tudo quanto chamamos de espiritualismo moderno parece ter sido familiar ao grupo do Cristo, que os dons do Espírito, exaltados por São Paulo, são exatamente os que exibem os nossos médiuns e que aquelas maravilhas que deram a convicção da realidade de um outro mundo a gente daqueles dias agora podem ser apreciadas e deveriam agora ter um efeito semelhante, se mais uma vez os homens procurassem a certeza sobre esse problema vital. Este assunto terá uma referência ligeira, bastando dizer que, longe de ter vagado pela ortodoxia, há boas razões para pensar que o espírito humilde não dogmático, com as diretas mensagens espirituais, com a sua comunicação com os santos, e com a sua associação com aquele auto-ensino que foi chamado Espírito Santo, está mais próximo do cristianismo primitivo do que qualquer outra seita existente. É muito espantoso ler os primeiros documentos da igreja e, principalmente, os escritos dos chamados pais da igreja e ver o ensino psíquico e a prática psíquica em voga naqueles dias. Os primeiros cristãos viviam em íntimo e familiar contato com os invisíveis, e sua absoluta fé e constância se baseavam num pessoal conhecimento positivo que cada um havia adquirido. Sabiam, não como especulação, mas como um fato absoluto, que a morte não significa mais que a passagem para uma vida mais ampla, que deveria ser chamada mais propriamente nascimento. Então não a temeriam absolutamente e achariam antes como o Dr. Dixon, quando exclamou, "Oh, como me custa a espera!" Tal atitude não afetou o seu trabalho e o seu valor neste mundo, o que é atestado pelos seus próprios inimigos. Se, nos dias que correm, os habitantes de terras distantes se mostram ainda piores quando convertidos ao cristianismo, é porque o cristianismo que abraçaram perdeu todo o poder e virtude que existia no primitivo. Além dos primeiros pais da igreja, temos provas dos sentimentos dos primeiros cristãos nas inscrições das catacumbas. Um livro interessante sobre os cristãos primitivos de Roma, escrito pelo reverendo Spencer Jones, Deon de Gloucester, trata parcialmente desses estranhos e patéticos registros. Tais inscrições têm a vantagem sobre todas as nossas provas documentárias de que não foram esquecidas e que não há possibilidade de interpolação. Depois de ler centenas delas, diz o Dr. Jones, os primeiros cristãos falam da morte como se ainda estivessem vivos. Falam aos seus mortos. Eis o ponto de vista atual dos espiritualistas, um ponto de vista de há muito perdido pelas igrejas. Os túmulos dos primitivos cristãos apresentam um estranho contraste com os dos pagãos que os cercam. Estes sempre se referem à morte como uma coisa final, terrível e irrevogável. Fustivale resume os seus sentimentos. Por outro lado, os cristãos se referiam sempre à feliz continuação da vida. Agape, viverás para sempre. Ou Victorina está em paz em Cristo. Ou ainda, que Deus renove o teu espírito. E vive em Deus. Essas inscrições bastam para mostrar que um ponto de vista sobre a morte, novo e infinitamente consolador, tinha sido alcançado pela humanidade. É de notar-se, ainda, que as catacumbas são uma prova da simplicidade dos primeiros cristãos,
antes que ficassem incrustadas com toda sorte de definições complexas e de abstrações, que se espalharam do pensamento grego e bizantino e produziram grandes males no mundo. Um símbolo que predomina nas catacumbas é o bom pastor, a delicada ideia de um homem carregando um pobre cordeirinho. A gente pode perquirir as catacumbas dos primeiros séculos e nos milhares de dispositivos nada se encontra de um sacrifício cruento nem de um nascimento de virgem. Encontrar-se-á o bom pastor, a âncora da esperança, a palma do martírio, e o peixe que era o anagrama do nome de Jesus. Tudo indica uma religião simples. O cristianismo era melhor quando se achava nas mãos dos humildes. Foram os ricos, os poderosos, os instruídos que o degradaram, que o complicaram, que o arruinaram. Não é possível, entretanto, tirar nenhuma inferência psíquica das inscrições e desenhos das catacumbas. Para isto devemos voltar aos pais pré-nicenos, onde encontramos tantas referências que seria fácil compilar um pequeno livro que não contivesse mais que isso. Temos, porém, que afinar os nossos pensamentos e as nossas palavras pelas suas, a fim de lhes aprendermos a inteira significação. Profecia, por exemplo, chamamos mediunidade, e um anjo se transforma num espírito elevado ou guia. Tomemos a esmo alguns exemplos. Na sua De Cura pro Mortuis, diz Santo Agostinho, os espíritos dos mortos podem ser mandados aos vivos, aos quais podem desvendar o futuro, que ficaram conhecendo por outros espíritos ou pelos anjos, isto é, pelos guias espirituais, ou pela revelação divina. Isso é puro espiritualismo, exatamente como conhecemos e definimos. Agostinho não teria falado nisso com tanta segurança nem com tanta justeza de definições se não tivesse tido o seu conhecimento familiar. Não há o menor indício de que isso fosse ilícito. Ele volta ao assunto na sua Cidade de Deus, onde se refere a práticas que permitem que o corpo etéreo de uma pessoa se comunique com os espíritos e com os guias mais elevados e tenha visões. Aliás, essas pessoas eram médiuns, nome que apenas significa intermediário entre organismos encarnados e desencarnados. São Clemente de Alexandria faz semelhantes alusões, como também São Jerônimo, em sua controvérsia com o Gaules Vigilantius. Este, porém, aparece em data posterior ao Concílio de Nicéia. Hermas, figura mais ou menos apagada, que se diz ter sido amigo de São Paulo e discípulo direto dos apóstolos, é tido como o autor do livro Pastor. Seja ou não apócrifo a autoria, o que é certo é que o livro foi escrito por alguém dos primeiros séculos do cristianismo e, assim, representa as ideias predominantes. Diz ele, o Espírito não responde a todas as perguntas nem a qualquer pessoa particular, porque o Espírito que vem de Deus não fala ao homem quando este quer, mas quando Deus o permite. Assim, quando um homem que tem o Espírito de Deus, isto é, uma controle, vem a uma assembleia de fiéis e quando foi feita uma prece, o Espírito enche esse homem, que fala como Deus quer. Isto descreve com exatidão a nossa própria experiência psíquica, quando as sessões são bem dirigidas. Não invocamos espíritos, como afirmam de contínuo os críticos ignorantes e não sabemos o que virá. Mas pedimos, usando a expressão Pai Nosso, como uma regra, e aguardamos os acontecimentos. Então vem o Espírito que é escolhido e mandado e nos fala ou escreve através do médium. Como Agostinho, Hermas não teria falado com tanta precisão, se não tivesse experiência pessoal do processo. Orígenes faz muitas alusões ao conhecimento psíquico. É curioso comparar a crassa ignorância dos nossos atuais dirigentes espirituais com a sabedoria dos antigos. Muitas citações poderiam ser feitas, basta, porém, uma curta, tomada da sua controvérsia com Jesus. Muita gente abraçou a fé cristã, a despeito de tudo, porque seus corações foram mudados subitamente por algum espírito, querem aparição, querem sonho. Exatamente dessa maneira dirigentes materialistas, a começar pelo Dr. Ilotson,
mudaram de ideia quanto à vida futura e quanto à sua relação com esta vida, pelo estudo das evidências psíquicas. Os primeiros pais da Igreja é que são mais definidos neste particular, pois estavam mais perto da grande fonte psíquica. Assim, Irineu e Tertuliano, que viveram no fim do segundo século, estão cheios de alusões aos sinais psíquicos, enquanto Eusébio, escrevendo depois, verifica a sua escassez e lamenta que a Igreja se tenha tornado indigna deles. Escreveu Irineu: ouvimos que muitos irmãos na Igreja possuem dons proféticos, isto é, mediúnicos, e falam, através do Espírito, diversas línguas e revelam, no interesse geral, coisas ocultas aos homens, explicando os mistérios de Deus. Nenhuma passagem poderia descrever melhor as funções de um médium de alta classe. Quando Tertuliano teve a sua grande controvérsia com Márcio, tomou os dons mediúnicos para um teste da verdade entre os dois contendores. Proclamou que estes se materializavam em maior profusão do seu lado, e entre essas manifestações inclui a fala em transe, a profecia e a revelação de coisas secretas. Assim, coisas que agora são ridicularizadas ou condenadas por tantos clérigos no ano 200 eram a pedra de toque do cristianismo. Também diz Tertuliano em seu De Anima: temos hoje entre nós uma irmã que da natureza recebeu os dons da revelação que ela exercia em espírito na igreja, entre os ritos de dia do Senhor, caindo em êxtase. Conversa com os anjos, isto é, com espíritos elevados, veio ouve mistérios e lê os corações de certas pessoas, curando os que o pedem. Entre outras coisas, disse ela, me foi mostrada uma alma, em forma corpórea, e parecia um espírito, mas não um vazio ou uma coisa vaga. Pelo contrário, parecia que podia ser tocada, era macia, luminosa, da cor do ar e de forma humana em todos os detalhes. Uma mina de informações sobre os pontos de vista dos cristãos primitivos é encontrada nas constituições apostólicas. É verdade que não são apostólicas, mas Wisdom, Crabbe e Bunsen concordam que pelo menos 7 dos 8 livros são autênticos documentos pré-nicênicos, provavelmente do começo do terceiro século. Seu estudo revela fatos curiosos. O incenso e as lâmpadas votivas eram usados em seus serviços, assim justificando as atuais práticas católicas. Por outro lado, os bispos e os sacerdotes eram casados. Havia um elaborado sistema de represálias contra quem quer que transgredisse as regras da igreja. Se um clérigo comprasse um bem era cortado, bem como qualquer homem que obtivesse posição eclesiástica pela proteção mundana. Não havia cogitação de um bispo superior ao papa. O vegetarianismo e a completa abstinência de vinho eram proibidos e castigados. Essa última lei muito interessante provavelmente nasceu de uma reação contra alguma heresia que impunha ambas. Um clérigo apanhado numa taverna era suspenso. O clero devia comer carne sem sangue, à maneira judaica. O jejum era frequente e rigoroso, um dia por semana, ao que parece nas sextas-feiras, e 40 dias na quaresma. Entretanto, é discutindo esses dons ou variadas formas de mediunidade que esses documentos derramam luz sobre os assuntos psíquicos. Então, como agora, a mediunidade tomava diversas formas, como o dom das línguas, o poder curador, a profecia e outras. Diz Arnak que em cada igreja cristã primitiva havia 3 mulheres superiores, uma para curas e 2 para profecias. Tudo isso é livremente discutido nas constituições. Parece que aqueles que tinham dons se consideravam superiores aos outros, então eram advertidos de que um homem pode ter dons sem possuir grandes virtudes, de modo que é espiritualmente inferior a muitos que não possuem dons. Como no espiritualismo moderno, o objetivo dos fenômenos é a conversão dos descrentes e não o entretenimento dos ortodoxos. Não são para as vantagens dos que os realizam, mas para a convicção dos descrentes, para aqueles a quem uma palavra não persuada, mas a força dos sinais pode envergonhar, pois os sinais não são para os que acreditam.
Mas para os descrentes, tanto judeus, quanto gentios constituições, livro 8º, seção 1. Depois os vários dons,